Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito das características e principais funcionalidades do robô Easy Long Short, um robô especializado em realizar operações de long short, uma operação estruturada onde você compra um ativo e vende outro em determinadas situações e busca com isso a obtenção de lucros. O robô Easy Long Short é um robô feito para o MetaTrader, mais especificamente para o MetaTrader 5, e ele é um robô bem simples de operação. O principal objetivo da criação desse robô foi criar uma aplicação que fosse fácil de manipular e que praticamente eliminasse a necessidade de uso de planilhas para acompanhamento e para a criação de operações. E eu vou mostrar durante esse vídeo um pouco dessas características. Esse robô fica armazenado aqui na estrutura de consultores, de experts do MetaTrader. Então, quando você pega o robô e arrasta para cima de um gráfico, ele automaticamente vai trazer as configurações, a tela de configurações para você parametrizar o robô de acordo com as suas necessidades. Agora, uma coisa importante dizer é que o robô ele está parametrizado para só funcionar em cima de um par indexado. Então, eu gravei um outro vídeo explicando como é que fazia o processo de criação de um par indexado e como abrir esse par no gráfico. Então, se você ainda não viu esse vídeo, sugiro que você veja o vídeo de como criar um par indexado e eu vou explicar o robô exatamente a partir desse ponto. Então, quando você tem um par indexado aberto, um gráfico de um par indexado aberto aqui no MetaTrader, o que você precisa fazer basicamente é arrastar o robô para cima desse par e ele já vai te mostrar aqui algumas informações, algumas características dele e também quais são os seus parâmetros de entrada e saída. O robô automaticamente já cria um indicador de bandas de Bollinger e esse indicador é criado por padrão, no intervalo de 40 períodos, com um desvio padrão de 2 desvios. Mas se você quiser, você pode mudar esses parâmetros de acordo com a característica que ficar mais simples para você. E uma das coisas básicas, como a ideia do indicador era ser bem simples e fácil de usar, quando você simplesmente adiciona o indicador, o robô, no gráfico, mesmo sem ter configurado nada, ele automaticamente já cria para você as bandas de Bollinger e já mostra para você um status de todos os principais aspectos dessa negociação. E aí uma das características do robô, é que ele tem um status aqui, que ele te mostra o status de em que pé que está a sua negociação. Então o robô aqui não está setado, ele não vai fazer nada porque ele não está setado para configurar, para funcionar. E ele está em um ambiente aqui de negociação sim, Então no MetaTrader você pode desligar essa negociação simplesmente clicando nessa opção aqui, e aí você bloqueia as negociações do MetaTrader. E você também pode, dentro do próprio robô, desativar a negociação a partir de desmarcar essa opção aqui de negociação automatizada, sim ou não. Então, qualquer uma dessas duas características aqui, esses dois recursos não estando ativados, o robô vai te mostrar que ele não está em modo de negociação. Que também você pode observar, nesse íconezinho do robô, que ele vai ficar com um quadradinho, característica de stop. E quando as duas características estão ativadas, o robô fica com um status de um símbolo de player, para que você tenha consciência de que ele está pronto para fazer a operação. E aqui você tem um status para saber se está tudo ok ou não, que é uma das coisas que você não quer, é configurar uma operação e esquecer um determinado parâmetro e eventualmente o seu robô não entrar na operação. Então, basicamente, o robô opera em cima das bandas de Bollinger, é uma operação baseada no conceito de correlação. Então, se você não entende muito bem o que é isso, tem vários vídeos que explicam isso no YouTube. Talvez futuramente eu grave um vídeo para explicar isso. Mas, basicamente, o que você precisa saber é que uma operação montada, sempre que essa linha mais escura, ela cruza
né, para baixo aqui de uma dessas bandas. Então, a operação, nesse momento, ela é montada. E se ela continuar seguindo para cima, né, então, quando ela subir e superar o teu ponto de entrada, toda essa diferença aqui vai se configurar em lucro para você. Tá? Então, vou falar um pouquinho agora sobre as principais características do robô. Então, a primeira coisa é que ele te mostra alguns status aqui, né, para você saber se ele está setado ou não está setado e se tem um ambiente de negociação, né, ou não. Ele também cria para você as bandas de Bollinger, né, e aí, quando o mercado está em andamento, ele vai te mostrar aqui linhas, né, para te mostrar qual seria o seu ratio de entrada e linhas para te mostrar qual seria o seu ratio de saída, caso você esteja posicionado. Mostra aqui para você dados da sua entrada, de como você configurou o robô para entrar na operação, de como está a sua posição, de quais são os parâmetros que você colocou para a realização, tanto de lucro quanto de stop, né, tanto de profit quanto de loss, e os resultados da operação, né, qual seria o lucro bruto dessa operação, eventualmente se você realizar parcialmente quanto já foi realizado, quanto que é de custos aproximados dessa operação aqui, e o seu lucro estimado. E temos também um botão aqui para encerrar a operação. Eventualmente você está numa posição e você quer encerrar ela no mercado, você pode encerrar a operação basicamente clicando nesse botão, ele vai te fazer uma confirmação e vai encerrar a operação. Para você remover o robô do gráfico, é só você clicar aqui no botão direito, pedir para remover, e automaticamente o seu gráfico volta para o estado normal, sem as informações indexadas, sem as informações do robô. Uma outra coisa que é interessante, que eu vou explicar para vocês agora, é a parametrização básica do robô. Então, quando você seta o robô aqui para entrar na operação, você define qual é a quantidade que você quer comprar do ativo long e qual é a quantidade que você quer vender do ativo short. Essas quantidades que eu estou colocando aqui basicamente são quantidades aleatórias, então eu não estou olhando se é um volume correspondente ou se não é um volume correspondente. E uma vez setada essas quantidades, o robô automaticamente cria as bandas de Bollinger para você e te mostra aqui, ó, que você está configurado para entrar com 500 em cada ativo desse aqui. E quando você define, né, um ratio para a operação, e isso você pode fazer basicamente clicando com o botão do meio do mouse, né, ou dentro do MetaTrader e selecionando essa cruz, você consegue identificar onde está posicionada a banda de Bollinger inferior, né, a média, e a banda superior, né, que seria essa banda. Então você consegue saber o seguinte: se o meu robô, né, se essa linha de preço chegar aqui, ó, na minha banda inferior, está posicionada aproximadamente em 0,9218, você pode configurar o robô para que ele entre numa operação quando ele chegar em 0,9615. Então, você faz isso basicamente digitando essa quantidade no ratio de entrada. E uma vez feito isso, o robô automaticamente cria uma linha aqui para você e essa linha passa a ser a sua linha de entrada na operação. Então, você pode posicionar essa linha mais para cima ou mais para baixo e toda vez que você reposicionar ela, automaticamente aquele ponto passa a ser o seu ponto de entrada na operação. Então, você pode fazer isso de forma bem simples, tanto para puxar, né, o seu ratio de entrada mais para cima ou mais para baixo, de uma forma bem simples, sem ter que ficar entrando, configurando várias informações. E aí, quando você faz isso, o robô automaticamente começa a monitorar e a entender que quando o preço, né, que está aqui em cima agora, ele chegar aqui nesse ponto, você entra na operação. E aí ele executa as ordens que foram pré-definidas para entrar nessa operação. E você pode também configurar o robô em relação a quantas ordens você quer que ele envie para cada ativo da tua operação. Então, como os seus custos de bolsa, né, para a operação com esse tipo de robô são similares aos custos que você tem, normalmente eles são similares aos custos que você tem para envio de ordens via home broker, então você pode dizer aqui, né, quantas ordens você quer executar
E o robô vai fracionar automaticamente essa quantidade de compra ou de venda de acordo com a quantidade que você informou aqui e fazendo os respectivos ajustes caso necessário. Então, eu posso dizer aqui que eu quero executar isso em uma ordem só, né, quantidade relativamente pequena, mas se eu colocasse duas, ele ia fazer duas compras da ponta long, né, que é LET3 nesse caso, e duas vendas da ponta short, que é a ponta LET6 nesse caso. Ok? Então, isso aqui é basicamente uma operação de montagem do robô. Essa operação não está montada, e nesse momento o mercado não está funcionando, então não consigo ver o deslocamento do preço, mas eu tenho uma outra operação aqui que está montada, então eu posso basicamente pegar o robô, colocar em cima de uma operação que já está montada, eu não preciso definir nenhum parâmetro, o robô automaticamente vai ler quanto que está posicionado em cada ativo, e a partir dessa quantidade posicionada, ele vai te mostrar, né, a linha, que é a linha da sua posição, onde é que você entrou, e onde está posicionado o seu take profit e onde está posicionado o seu stop loss. Você muda o seu stop loss basicamente alterando a posição dessa linha, né? Ou muda o seu take profit basicamente mudando a posição dessa linha, e quando o preço chegar nessa linha aqui, automaticamente ele sai da sua operação realizando o teu lucro, ou sai aqui embaixo da sua operação realizando um prejuízo, né? Que é aquele prejuízo que você definiu. O robô está parametrizado para trabalhar tanto com a realização dos lucros ou do prejuízo através do ratio da operação, ou um dos diferenciais que ele tem é te permitir acompanhar essa operação aqui a partir do valor dela. Então, quando você configura isso, o robô automaticamente estima o valor para você ter um determinado lucro e o valor para você ter um determinado prejuízo. E, em razão desses valores, o robô vai ficar monitorando, e quando um desses valores for atingido, né, tanto o de lucro quanto o de prejuízo, ele automaticamente executa as ordens necessárias para você sair da operação. Ok, mas como eu defino, né, esse percentual de 2% ou 3%? Aqui nas configurações do robô. Então, aqui nas configurações, você pode entrar aqui, né, e definir qual que era a sua quantidade de entrada e de saída, e você pode definir aqui também, né, qual que é o percentual de lucro desejado para cada uma das operações. Então, você pode colocar o lucro desejado e o prejuízo máximo que você quer colocar para essa operação. Então, esses valores vêm preenchidos por padrão com 2 e 3, mas você pode mudar eles para o percentual que você quiser, tanto aqui quanto diretamente movimentando as linhas. Então, eu vou acertar aqui as quantidades que estão de entrada e saída. Então, eu quero dizer aqui que são 3.300 na PET 3 e 3.600 na PET 4. Perdão, eu configurei aqui nas pontas de saída, tá? Eu posso deixar isso configurado na ponta de saída também, mas caso eu não configure isso aqui na ponta de saída, ele automaticamente vai liquidar toda a minha operação quando chegar. Okay? E uma das coisas que eu queria ter feito aqui era colocar as quantidades compradas e vendidas aqui na minha quantidade de entrada. Então, eu vou colocar isso aqui agora, 3.300 na ponta comprada e 3.600 na ponta vendida. E o meu ratio, eu vou dizer aqui que era 1.0837. Essas informações eu perdi porque eu saí do robô, mas eu estou colocando elas aqui simplesmente para demonstrar a operação para vocês. Feito isso, o robô automaticamente sabe onde posicionar cada uma das minhas linhas de stop e de profit para exatamente fazer a entrada ou saída da operação. O robô ainda permite que você informe alguns valores. Por exemplo, qual que é o seu custo de corretagem por ordem enviada, né? Eu coloquei a informação padrão de 2,50, mas ela pode ser mais ou menos de acordo com o seu corretor. Quando você faz uma operação vendida, você sempre tem também um custo de BTC, de aluguel de ações, né? Ou para liquidar, ou para tomar emprestado em algumas corretoras.
você pode informar esse valor aqui. E pode informar também o percentual, né, de custo de emolumento, custo de liquidação do B3, que o sistema automaticamente vai computar isso na sua estrutura de custos aqui. Você pode informar também se você tiver a taxa de aluguel do ativo short e o percentual de outras taxas. Então, eventualmente, você não quer informar todos esses dados aqui, você sabe que uma operação long short, em média, custa 0,25% do preço da conta long. Então, você pode configurar esse 0,25 aqui e o robô automaticamente vai calcular o custo dessa operação para colocar aqui no seu estimado. E uma outra coisa que o robô está preparado para trabalhar é com momentos onde você tem proventos, né, tanto na ponta long quanto na ponta short. Então, eu sei que algumas pessoas, quando tem provento, elas reposicionam o valor do seu preço de entrada, mas como aqui no MetaTrader não tem como mexer no preço da posição, basicamente o que nós fazemos é informar o quanto de provento você tem que pagar, né, na sua conta short e o quanto de provento você vai receber na sua conta long. Então, você calcula esses valores e informa eles aqui e automaticamente isso entra para você como um custo da sua operação, a diferença entre esses valores. E você pode setar também o robô para desligar ao final do dia, eventualmente quando você não estiver posicionado. Isso é interessante, eventualmente, quando você cria um determinado ratio para entrar na operação e o ratio não é atingido naquele dia e você não quer que ele entre com o mesmo ratio no dia seguinte, sem que você tenha verificado se vale a pena entrar ou não, ou se você tem que baixar o ratio, subir. Então, se você tiver configurado aqui para não posicionado, sempre ao final do dia o seu robô vai ser desligado para evitar que ele entre em uma operação no dia seguinte, caso chegue naquele valor que você não queria mais. E tem aqui também os horários, né, para você definir os horários de início e de término do pregão, que são os horários que você quer executar, né? E tem também aqui uma opção de você colocar as chaves, né, para receber mensagens do Telegram. E eu vou falar isso no vídeo específico. Então, feito isso, o robô consegue enxergar todas as operações, sabe que entrou em 100% da operação, você está posicionado, quanto que está gerando lucro, quanto que está gerando prejuízo, isso, quanto que você já teria de custos na sua operação e quanto teria de lucro estimado, né, ou prejuízo estimado nessa operação. Existe ainda um recurso de encerrar a operação, como eu já falei anteriormente. Então, quando você clica nesse botão, esse botão não é para encerrar o robô, mas ele é para encerrar a sua operação. Então, te faz uma pergunta aqui, mesmo que você confirme que sim, ele vai te dar uma segunda pergunta aqui, dizendo que, uma vez iniciado esse processo, ele não pode ser interrompido. E ele finaliza a tua operação ao mercado. E quando ele finaliza ela ao mercado, não necessariamente o lucro estimado que tem aqui é o que ele vai executar, porque eventualmente não tem book suficiente nesse preço que está mostrando aqui agora, e ele vai encerrar independente do preço que tiver lá. Tá? Então, ele é um recurso para ser usado somente em casos extremos, ou quando você queira fechar uma operação de forma rápida por um motivo, mas não necessariamente é um recurso que deve ser utilizado no dia a dia, tá? Em razão dessa diferença que pode ter entre o que ele está te mostrando aqui e o preço que efetivamente você vai tomar quando essa operação for realizada. Então, não quero realizar, ele vai cancelar a operação aqui agora. Então, basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo e eu te convido, né, a assistir os próximos vídeos para você ver o robô em operação e como que é o funcionamento. Tá bom? Então, era isso por hora. Um abraço e até o próximo vídeo.